noite a todos. Que a paz do amigo e mestre Jesus se faça presente em nossos corações essa noite chuvosa, e que nós nos predispusemos a estar aqui na Casa Espírita, com certeza para escutar alguma coisa que venha nos engrandecer um pouquinho mais. O tema que a gente trouxe hoje, transição planetária, a sublime lei das permutas. Então, nós colocamos aqui uma frase: todas as ocorrências contribuem para o nosso processo de crescimento na direção de Deus. Então não devemos esquecer disso nunca. Tudo que está ocorrendo na nossa vida agora está contribuindo para esse nosso crescimento. Não devemos nos revoltar. Antes que alguém possa pensar que bom é por vir aqui falar de transição planetária, e vai dar uma data agora para o fim do mundo. 2012, a gente já sabe que é 2012, né? Vamos dizer que dia e hora. Vou iludir vocês, porque não tem isso. Né? Como o tema da nossa palestra já está dizendo, é uma transição planetária, e esse fim do mundo começou lá atrás, quando começou o mundo, porque é uma evolução. Então o mundo está em constante evolução, e essa transição ela já começou lá atrás. Ela só está sendo acelerada nesse momento. E a gente não precisa nem demonstrar isso, né? Basta a gente abrir o jornal, basta a gente ver alguns meses atrás o que ocorreu no nosso litoral, o que está ocorrendo em todo o mundo, né? Que esse clima nosso meio doido, né? Que agora, ontem estava 29 graus, né? E agora a gente está aqui com 20 aqui, e a gente está aqui no litoral, nesse coletivo está frio. Então a gente vê que essa transição ela está ocorrendo de uma forma mais rápida, isso sim. Mas não existe uma data. Não vai acabar o mundo. Até teve uma religião que agora, alguns meses atrás, achavam que era a data que ia ocorrer agora. Tinha até uns cartazes em Curitiba dizendo vai ocorrer. E não ocorreu de novo. E daí, 2012, não vamos esperando isso também. Então é muito mais um chamamento que não nos diz respeito. Vamos explicar tudo. Então, primeiramente, a gente tem que ver que nós... Por que essa nossa dificuldade de aceitar essa transição do mundo, uma vez que é uma coisa natural? Se a gente for pegar o livro dos Espíritos, Gênesis, toda a codificação kardeciana, a gente vê que tudo isso está explicadinho, que a Terra está evoluindo. É um organismo vivo também, igual nós somos, e passa por uma evolução. É a nossa nave. E nós, por que a Terra não vai evoluir se nós estamos evoluindo? Então a Terra está evoluindo, ela não vai acabar. Ela vai se transformar. Então essa transição é que a gente vai falar hoje. E por que a gente tem essa coisa de querer saber a data, né? Também porque se eu falar uma data para vocês agora, a gente vai ficar aflito até essa data, né? O que vai valer para a gente se o mundo vai acabar amanhã? O que a gente vai fazer tão mais rápido? O que a gente não pode deixar de fazer? Não vai adiantar de nada uma data para a gente. O que a gente tem que fazer é o nosso melhor agora, e buscar o nosso melhor agora. E isso quem incutiu na gente esse medo, de repente essa coisa, foram as religiões. Desde lá de trás. Vamos ver alguma coisinha. Então, a grande maioria firma assim condutas mágicas e não racionais, as religiões. Né? Então elas nos colocam um Deus mágico, através de milagres, através de coisas sem explicação, que daí vai ocorrer alguma coisa mágica. Então as religiões lá atrás nos colocavam isso. Poucas religiões ainda já são diferentes disso. A gente pode botar no budismo, no espiritismo, algumas religiões já estão nos trazendo uma claridade diferente. Mas até agora há pouco nós estávamos sentados em igrejas que nos botavam medo. Por isso essa nossa angústia desse fim do mundo. Olha uma coisa interessante, a maioria delas não responsabilizam os fiéis pelos seus atos. Não dão essa responsabilidade. Por isso que muita gente chega aqui na Casa Espírita, senta, escuta o Hélio falar que agora você é responsável pelo que você faz, e sai correndo. Não quero mais saber. E você escuta que o Hélio vem aqui, não vou nem passar na rua aqui. E eu digo que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Pensamos mais longe. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensa. A gente não precisa fazer, basta ter vontade de fazer. Então daí a coisa complica mais. Então as religiões nunca nos falaram isso.
As religiões nos falaram que vem aqui na nossa religião, você reza não sei quanto, faz não sei quanto, paga seu dízimo, sua contribuição, seja qual for a religião. Né? A gente não está aqui falando mal das religiões, por favor, né? A gente só está dando um passeio histórico aqui em cima do que as religiões já nos fizeram estar, o caminho trilhado. E todas as religiões são boas, aquelas que levam a gente para o bem. Né? Indiferente de quem está lá à frente, se ele está fazendo bom uso ou mau uso desse dízimo, desse dinheiro, dessa função que ele tem. Né? Se a pessoa que está ali está se sentindo bem, está fazendo bem, a religião é boa. Para essa pessoa é boa. Então nós estamos aqui falando mal das religiões, nós estamos falando de onde a gente veio, para acabar caindo aqui no Espiritismo, né? Então a maioria delas trazem revelações castradoras e perversas, propondo-se responsáveis pela palavra de Deus, humanizando e limitando as suas paixões. Então a gente acaba trazendo um Deus para o nosso lado, um Deus humano. E nós temos que ter consciência que nós somos criaturas. Deus é o Criador. Diferente disso, nós não somos igual ao Criador. Nós somos criaturas do Criador, caminhando em direção ao bem, em direção à evolução. Todos nós seremos anjos. Mas se todos nós nos transformarmos em deuses, nós vamos ter, né, aqueles que já chegaram lá. E daí? Então Deus é um só. Isso tem que estar bem claro para a gente. E as religiões não humanizam Deus. E colocam um Deus e castiga. E daí a gente tem medo. E vai acabar o mundo, e daí quando vai acabar? Então, vejam como tem lógica, né? E a maioria das religiões preocupadas com o exterior e com fórmulas e preceitos. Então dá um caminho, né? uma bula, siga isso aqui, faça isso aqui, faça aquilo lá. E daí a gente pode até vestir a carapuça um pouquinho, porque o Espiritismo um pouquinho de tempo atrás também tinha isso. Então eu vejo que a gente só começou a melhorar, ou a seguir de acordo com a codificação quando a gente implantou o estudo de uma forma mais firme dentro das casas espíritas. Porque até pouco tempo atrás a gente ia por causa do médium na casa espírita. Lá tem um médium forte, eu vou lá. Aí ele é recetista, daí eu estou com a fórmula e o preceito na mão, né? Então não faça isso. E eu continuo, eu só mudei de religião, vamos dizer assim, no nome. Mas eu continuo querendo que a religião faça o que eu devo fazer. A transformação que eu tenho que fazer em mim, eu quero que a religião faça. E não vai adiantar de nada. Então, por causa de tudo isso, é que a gente tem esse medo dessa transformação. Mas é chegado o momento. Vou tentar trazer um pouquinho mais para cá para não ficar me esticando. Então tá, espíritos comprometidos com o bem estarão no planeta. Então nós temos espíritos que estão vindo para cá para nos auxiliar nessa evolução, nessa transição que está se fazendo mais firme agora, mais rápida agora nesse momento. Então, eu não falei no início, desculpem, né? Toda essa minha palestra é baseada naquele livro Transição Planetária, né? Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, né? Divaldo psicólogo e Manuel Espírito, né? Miranda, trazendo para nós toda essa base de como está ocorrendo essa transformação. Então, tudo isso que eu estou falando está nesse livro aí. Tá? É claro, se quer saber mais a fundo, vamos ler o livro, né? Vamos estudar. Né? Então, estão chegando, os jovens estão chegando. Construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando em favor da solidariedade. Tá? Então, esses espíritos vão chegar com essa bagagem de bem já formada. Já vão trazer isso com eles para nos auxiliar, para dividir conosco. Então já vem formado isso, já são espíritos que já estão num grau de evolução maior. Vejam que se a gente pegar o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, tem toda uma linha histórica de como vieram os primeiros exilados de Capela, as raças maias, incas, todas essas raças. É um livro também muito bom para a gente ler. Tá? E ali nós temos aqueles espíritos que vieram da estrela de Capela para auxiliar a evolução da Terra no primeiro momento. Espíritos exilados, tá? Então vieram de forma forçada. Por quê? Porque não conseguiram acompanhar a evolução
da estrela que eles estavam e foram guindados à Terra para auxiliar, para depois voltar para lá. Isso está ocorrendo agora aqui na Terra. Alguns de nós estamos tendo a última chance aqui na Terra. Senão nós vamos ser exilados também para auxiliar algum mundo inferior. Agora nós estamos falando desses espíritos que estão chegando aqui para a Terra já com uma carga de bem. Será que eles estão sendo exilados também? Não, né? Eles estão vindo por amor, por já ter essa bagagem. São voluntários para auxiliar nossa evolução. Então vejam que diferente que está sendo essa nova fase da Terra, que vai ser essa nova fase da Terra, né? Por que eles estão vindo? Para apressar o progresso moral, utilizando o meio intelectual e tecnológico para promover a fraternidade entre os povos. Então vejam que eles vão aproveitar o que a gente tem de bom, unido com o que eles têm de bom, já que é a parte moral, e que nós ainda estamos muito abaixo, que o nosso intelectual subiu e o nosso moral está aqui embaixo. Então nós temos que igualar isso, é uma balança. E eles já vêm com esse moral bem elevado. Então eles vão nos auxiliar, aqueles de nós que conseguimos ficar aqui, permanecer, aqueles de nós vamos poder usufruir dessa moral que eles vêm nos ensinar. E não vamos perder nada disso que a gente já tem. Quando o tecnológico, o intelectual vai ser utilizado. E vão substituir, então, a guerra pela solidariedade, a escravidão pela liberdade, combatendo as doenças. Então vejo que isso a gente já vê. Como eu falei, isso já está ocorrendo. A gente vai dar exemplo aqui. O livro é bem claro nisso, isso não começou agora, isso só está acelerado agora. Mas isso já está ocorrendo. Então, nessa parte é bem interessante do livro, agora que eu estou sintetizando aqui para vocês, para criar curiosidade de vocês irem lá e ler o livro. Mas as doenças já estão sendo combatidas, a gente já está vendo aí que o câncer já está sendo tratado de uma forma mais eficaz, em muitos dos casos sendo tratado. A gente vê crianças que dão depoimentos, parece que no México tem um garoto que falou que veio para curar câncer. E já está com ideias novas e tudo, e já está fazendo o estudo dele. Então vejam, de onde que ele tirou isso? Se não trouxe uma bagagem toda. E daí a gente tem outros livros, Crianças Índigo, Crianças Cristal, do Divaldo também. Parece que eu vim aqui fazer propaganda de Berlim, mas não é. A gente tem que ler, senão a gente não vai entender o que está ocorrendo. E daí a gente vai cair naquela assim, nossa, coitadinho de nós, o mundo vai acabar. Não vai. Então a gente tem que ler para entender o que está ocorrendo. Estudar. Porque a gente vai ter um planeta renovado. Então não vai acabar o mundo. Ele vai ficar melhor. E daí a gente começa a mudar o nosso foco. Porque a religião até agora dizia que ia acabar o mundo e acabou-se. E eu tinha que fazer o meu melhor. Não, agora vem o Espiritismo e diz, não, o mundo vai ficar renovado, o planeta vai ser renovado. Eu tenho que ser melhor para estar nesse planeta. Eu tenho que alterar o meu modo de ser. Eu tenho que me melhorar para que o planeta comporte a mim o meu estar aqui. Que senão eu vou ser puxado. Energia. Se eu não estiver vibrando como o planeta estiver, eu não vou conseguir ficar aqui. Então nós teremos nesse planeta renovado espíritos enobrecidos, então espíritos melhores. Daí a gente já não está falando só desses que virão, daqueles de nós que estamos aqui também, que vamos conseguir ficar, que temos força para isso, que queremos mudar. Placas tectônicas harmonizadas, a gente está vendo aí que as placas estão se mexendo aí, terremotos aqui, terremotos ali. O que elas estão fazendo? Os cientistas já estão falando que elas estão se harmonizando, que elas estão se mexendo de uma forma para estabilizar. Diminuir a alta temperatura do magma vulcânico. Então vejam os vulcões também. A gente está vendo aí agora, teve um aí agora esse final de semana, que estourou. Então o que a gente está ocorrendo com isso? Eles estão jogando o calor para cima, hein? A temperatura está acalmando. Então a Terra está se acertando. Cataclismos que assolavam e destruíam desaparecerão. Então não vai ocorrer. Por quê? Porque não é necessário mais. Nós passamos de provas e expiações para a regeneração. Então não são mais necessários esses cataclismos. Ok?
equilíbrio de temperatura. Não estamos nisso ainda, né? Mas vamos chegar lá. Né? Então vai haver uma temperatura normal, tranquila. Não vamos haver essas várias estações no mesmo dia, esse mesmo tempo. Né? Nosso vento batendo na porta, não vamos ter mais. Né? Vai ter equilíbrio. Os embarques serão caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Então não vamos ter guerras. Né? Porque até pouco tempo atrás tínhamos as cruzadas, né? Brigávamos por Deus, o meu Deus melhor que o de vocês, o de vocês melhor que o meu. Agora nós já sabemos que o Deus é único, é o mesmo Deus. Então não temos por que brigar por Ele, temos que nos unir. E esses Espíritos vêm nos mostrar isso também. Olha que bacana, nós temos paisagens edênicas. Então, aquele Éden, de repente, que é tão falado, né? Na realidade não está no céu, né? De repente está aqui, nesse planeta renovado. Então, se hoje a gente já vê uma natureza exuberante, né? Aqueles que conseguem, né? Que não fecham o olho, a vida está tão rápida que a gente nem olha para o lado. Né? Então, aqueles de nós que já conseguimos respirar um pouquinho, né? Diminuir um pouquinho a velocidade nossa no dia a dia, a gente vê que a paisagem está bonita, né? Vai ser melhor. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Então veja que o retrato, né? O rascunho do planeta novo foi bem bonito. Então isso que nós temos que ter em mente. Nós vamos querer estar aqui ou não? Vamos continuar errando? Ou vamos começar a acertar? Vamos começar a ir em cima desses nossos erros, começar a melhorar. Então, precisamos sim. Se nós queremos permanecer nesse planeta, porque depois a gente vai sentir umas saudades quando não estiver aqui. Ah, não, mas é isso aí, se a gente vê lá as pirâmides, a gente vê aqueles desenhos. O que era? Saudades. Saudades daquele povo que foi exilado aqui na Terra. E que a maioria já voltou para lá. Só estão aqui hoje em dia aqueles que quiseram ficar por amor. Mas a maioria já retornou no planeta. Já cumpriu a fase deles. Por isso que hoje em dia nós não temos. Você pergunta assim, mas por que, como é que os egípcios construíram tudo aquilo e hoje em dia estão brigando lá, né? Então isso, né? Porque já foram, não são os mesmos espíritos. Ok? E além desses espíritos que estão vindo de outro planeta, nós temos o retorno de missionários. Espíritos já tiveram aqui, tanto da educação quanto da solidariedade, que muitos se empenharam em promovê-las em existências pregressas. Então, espíritos que vieram para cá, na área da educação, na área da solidariedade, vão estar retornando, vão estar encarnando novamente aqui na Terra, para auxiliar. E esses espíritos estão vindo aqui também para esse mundo melhor, para esse planeta renovado. Então, vejam que existe toda uma programação, não tem nada errado. Está tudo ocorrendo no momento certo, apesar da gente, apesar do nosso despreparo, vamos dizer assim, e apesar da gente estar sempre botando o pé pelas mãos com relação ao planeta, ecologia e tudo mais. Mesmo assim, o planejamento está sendo feito, está ocorrendo. Esses missionários estão contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, então desde pequeno. Eles estão vindo para criar essa base realmente. Então as crianças já estão sendo instruídas de uma forma diferente. E a gente já vê isso. As crianças não aceitam mais aquele nosso é porque Deus quer, ou porque é assim. As crianças já querem saber, mas por que é assim? Nós estamos sendo também obrigados a estudar um pouquinho mais para ensinar nossas crianças. Senão a gente fica para trás. Então vejam que a evolução está ocorrendo aí. Até mesmo às vezes a gente é forçado por nossos filhos a evoluir, né? Facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Então o livro nos diz que eles virão para facilitar tudo isso, né? E que ocorrerão com maior celeridade. Não precisa dizer isso, né? Está ocorrendo bem mais rápido realmente. Então toda essa mudança, toda essa alteração no mundo está ocorrendo de uma forma rápida. E por que 9 hóspedes, né?
que o psiquismo da Terra e a genética humana encontram-se em condições de recebê-los. Então, a gente chegou a um estágio que o nosso psiquismo e a nossa genética, o nosso corpo, já está em condição de receber esses visitantes que estão mais evoluídos que a gente. Então, o nosso corpo já está preparado para aqueles aí. Até agora não estava. Então, nós estamos nessa evolução, o nosso corpo também evoluiu. E nós estamos chegando a isso. Participarão do ágape iluminativo. Isso está lá na Gênesis. Hoje em dia está muito comum, né, essa palavra ágape. A gente vai buscar o dicionário, ela tem vários significados. Mas um deles é bem interessante. Amor em movimento. Então, essa parte está lá na Gênesis. Aqueles que quiserem ler. Kardec fala do ágape iluminativo. Junto com todos aqueles que se afeiçoam à verdade e se esforçam por edificar-se, laborando em favor do próximo e da sociedade como um todo. Então, vejam que eles não estão excluindo a gente que está aqui, não. Eles estão vindo para trabalhar junto com a gente. Não estão tirando, não. Sai da terra que nós estamos chegando. Não é isso, não. Eles estão vindo trazer toda essa informação para a gente, toda essa evolução, e nos chamando a trabalhar junto, desde que a gente queira. Aqueles que se afeiçoem à verdade, aqueles que quiserem trabalhar. Então, todos nós, trabalhadores da última hora, estamos sendo chamados. Ninguém vai ser deixado para trás, a não ser que queira, a não ser que queira permanecer onde está. Agora, se eu tenho uma vontade de ir à frente, basta que eu queira me transformar, que eu queira melhorar. Como a gente já falou, a Mãe Terra acenderá. Então a Terra não vai esperar a gente, que é um organismo vivo. Então a Terra está evoluindo. Eu estou sendo chamado a evoluir junto com a Terra. Agora ela não vai ficar esperando. Não, espera um pouquinho aí, Terra, que eu vou daqui a pouco. Não vai esperar. Então eu tenho que acompanhar essa velocidade. Ela estará conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo. Então vejam que ela vai conduzir aqueles de nós que quisermos ficar, esses que estão vindo, e aqueles que não conseguirem ficar aqui, estarão na retaguarda, mas por algum tempo. E a Terra estará de braços abertos para nos receber de novo. Mas só que não vai ser tão fácil esse retorno. Porque de repente hoje eu tenho todo um desenvolvimento tecnológico, eu tenho toda essa facilidade na nossa vida. E eu vou ser guindado para um mundo que não tem nada disso. E daí eu vou me lembrar disso. Por isso que eu falei das saudades. Que eu vou lembrar de tudo isso. De uma forma intuitiva, é claro. Não de uma forma clara, mas de uma forma intuitiva. Então eu vou auxiliar daí o mundo, esse mundo mais atrás. O mundo de repente que está entrando nessa prova das expiações. E enquanto eu auxilio esse mundo a evoluir, eu vou amolecendo o meu coração um pouco, me tornando daí capaz de voltar com a vibração que eu tenho para aqueles que comigo conviviam aqui na Terra. Interessante, né? Mas é uma opção nossa. O amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando sempre a oportunidade de refazimento e de evolução. Então ninguém vai ser deixado para trás. Nós somente vamos estar no lugar que nos é de direito. Se eu não acompanho a evolução da Terra, a vibração da Terra, eu vou para um mundo que vibra de acordo com o que eu posso estar. E vou retornar a hora que eu evoluir. Porque eu já tenho toda a bagagem, eu não preciso passar por toda prova de expiação de novo, a não ser que eu queira. Daí é uma opção minha, é diferente, é opção de espírito. Mas a princípio não. Eu só vou auxiliar com as dificuldades materiais que eu vou ter nesse mundo novo, esse mundo lá atrás. Meu coração vai amolecer, eu vou conseguir trabalhar com mais amor e evoluir. E daí sim eu consigo voltar para essa terra. E para aqueles que já estavam esperando, para aqueles que conseguirem evoluir antes. Ok? Então, Deus não vai deixar ninguém para trás. Vocês poderiam perguntar então, mas se nós já estamos nessa fase, nosso corpo já está evoluído,
né? Nossa parte fisiológica já está preparada. Por que tem que vir gente de fora? Por que tem que vir espírito de fora? Se nós já estamos nessa fase. Primeiramente porque não vão ter vínculos anteriores influentes de existências perturbadoras. Eles já estão no mundo bom, já passaram por toda essa fase, já vivenciaram nesse mundo melhor uma evolução maior. Então não tem existências anteriores perturbadoras. Então não vão ter esse elo com espíritos que aqui estão, de repente angústia, ódio, alguma coisa que possa atrapalhar essa evolução. Entendeu? Não é só isso. Sem impedimentos interiores para os processos de doação. Eles já aprenderam a se doar. Só o fato deles aceitarem vir para um mundo que ainda está no início da evolução, sendo que eles já estão num mundo bem melhor, é uma doação, né? Então, qual de nós de repente está bem preparado para isso? Poucos de nós. Se eu chegar para vocês aqui e falar assim, vamos o seguinte, pessoal, vamos todo mundo para o Alasca, morar lá junto com o pessoal lá que mora nos iglus. Quantos de nós aqui aceitariam o convite? Então, é mais ou menos. Opa! Pensei que já estava correndo, viu? É hoje, já ia falar hoje. Então vejam bem, a gente não ia aceitar, né? Poucos de nós aceitariam. Então esses espíritos aceitaram isso. Então não tem impedimentos interiores. Então para se doar, sem reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal. Então se eu não convivi, vamos colocar na posição deles, se eu não convivi com espíritos que estão arraigados no mal, se eu encontro com eles, eu não vou ter encontro doloroso com eles, somente vou sentir que a energia é diferente, mas eu não vou ter encontro doloroso. Veja como a sabedoria divina é grande, né? Estrangeiros em terras preparadas para a construção do progresso. Então a terra está preparada, e eles vieram. O fazem por amor, trazendo os seus valores adquiridos de outros planos. Então, por amor eles estão aqui, já estão aqui. A gente vai ver que eles já estão encarnando aqui. E a gente vê por que tem que ser ali. Por que a gente não conseguiria, porque teria todas essas barreiras aqui para cumprir. Então demoraria muito mais. E a Terra está evoluindo. Então tem que haver esse auxílio. Vou falar um pouquinho do corpo, organismo físico. Com novas condições climáticas, o organismo físico experimentará modificações especiais. Então a gente vai mudar. Vamos ter uma cama bonita. De repente a gente vai poder comprar espelho, né, Bruno? Vai ficar mais fácil o negócio. Nosso corpo de repente vai melhorar. Por causa que o planeta também vai evoluir. Será imprimido nele outros valores físico-psicológicos que irão contribuir para a sua evolução espiritual. Então a gente vai ter um corpo mais de acordo com o nosso estágio de evolução. Nesses corpos estarão reencarnadas multidões de visitantes, além daqueles de nós que pudermos fluir nesse momento. Então, torna a falar que a gente não vai ser expulso da Terra. A gente vai ter um corpo melhor, mas aqueles que estivermos preparados para esse momento. Temos que nos preparar. O momento é agora. E se eu der uma data para vocês que vai acabar o mundo, e daí? E após essa grande transição, o que ocorre? Acaba o mundo? Não. Todos libertar-se-ão de órgãos desnecessários. Então veja que a gente vai ter órgãos que a gente não vai precisar mais. Mantendo formas gráceis e leves, compatíveis com a futura atmosfera física e moral da Terra feliz. Então veja que o retrato é bonito. A gente mais bonito, a Terra melhor. Quem quer ficar? Então vamos pensar nisso. Isso tudo graças ao pensamento e à iluminação interior. Então, se eu não mudar o meu pensamento, não adianta de nada. Se eu não me iluminar interiormente, se eu não quebrar esse coração duro, esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade,
Se eu não acabar com isso dentro de mim, dificilmente eu vou ter essa forma grácil agora, já, né? Leve. Aí eu vou ser guindado para um mundo onde a minha forma vai, não digo que vai melhorar ou piorar, mas que não vai ser nem a mesma que está aqui, acho que não vai, não. Então, vamos ver lá. E por que não? Vamos falar um pouquinho dessa transferência necessária. Né? Irmãos geradores de distúrbio e de conflitos, os guerreiros contumazes e os arruaceiros, aqueles que se comprazem na perversidade, transferir-se-ão para outro planeta por sintonia vibratória. Isso já está ocorrendo também. Então, muitos que já estão desencarnando, já estão sendo guindados para esse mundo para auxiliar. Então, sintonia vibratória. Não está vibrando mais de acordo com a Terra. Nós somos pilhas ambulantes. E a gente está vibrando o tempo todo. Então, se a gente vibra de uma forma diferente, o que ocorre? A gente vai ser puxado para onde a gente está vibrando igual. Então, se existe um mundo que está precisando e que está nessa vibração, a gente vai para lá. É isso que vai ocorrer com esses que não acompanharam a evolução. Planeta com a psicosfera compatível com suas condições. É isso que eu falei, essa ligação, né? Recebendo-os em exílio temporário. Então, novamente, eu falo para vocês que é temporário isso. Porque a gente vai sentir uma saudade tão grande que a gente vai fazer tudo para voltar. Então, vejam que é temporário isso. Onde aplicarão os conhecimentos tecnológicos para auxiliar os seus habitantes. Então, a gente vai usar esse conhecimento que a gente tem agora de uma forma intuitiva e vai melhorar o mundo para esses habitantes. Então, vejam que Deus, mesmo a gente errando muitas vezes, Deus nos dá essa chance de ser úteis ainda. Então, é claro que se a gente for perguntar aqui, todo mundo quer ficar, né? Mas a gente tem que estar preparado também para ir auxiliar. Mas essa transformação cabe a cada um de nós. Eu não posso chegar para a Dona Sibila e falar: Dona Sibila, aqui. Aqui está a passagem. Não tem esse bilhete, Dona Sibila. Cada um tem o bilhete no seu coração. Então, está lá, só que a gente está com o coração tão duro, tão fechado, que muitas vezes a gente não vai conseguir pegar esse bilhete agora. Vamos ter que ir para outro mundo para amolecer o coração, para aprender um pouco mais de amor, se doar um pouco mais, para poder retornar. A gente já pode fazer isso agora. Basta que a gente comece a estudar um pouquinho, comece a melhorar nosso modo de ser, de pensar, de agir, para que o mundo nos receba de uma forma mais tranquila. Então, nós estamos com essa mudança, né? Então, os visitantes de Alcione, esse planeta que está nos emprestando esses espíritos evoluídos, já vem se movimentando em torno da psicosfera da Terra, do planeta, né? Aguardando um momento adequado. Então, já estão aí. Claro que Divaldo escreveu esse livro há 2 anos. Então, já tem muita gente encarnada, né? Durante o livro, já vou dar um exemplo para vocês aqui que está no livro, tem uma encarnação. Estão presentes em colônias próximas à Terra, assimilando o psiquismo do órgão e dos habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com esferas superiores. Então, nós temos várias comunicações desses espíritos, em sociedades espíritas diversas, falando a respeito dessa função, ou dessa prova, vamos dizer assim, que eles estão vindo aqui para auxiliar. Só para dar um exemplo que tem no livro, ele coloca lá: em atividade programada, foram reunidos no litoral brasileiro mais de 10.000 alienígenas para ouvirem a palavra do destacado orientador espiritual a respeito dos compromissos. Então, veja, Manuel Filomeno de Miranda, o autor desse livro, auxiliado por Divaldo, ele coloca que eram vários, quando eles iniciaram esse trabalho, no início do livro, vocês vão ver que são várias equipes que vão descer para auxiliar esses espíritos que estão chegando. Essa reunião aqui foi só da equipe do Manuel Filomeno de Miranda. 10.000 espíritos. 10.000 espíritos de outro mundo.
lá de Alcione, que estavam lá recebendo toda essa informação. Então vejam só quantos estão por aqui, né? Quantos estão vindo para essa mudança, né? Não é pouca coisa não. A gente tem alguns exemplos de preparação. Então no livro traz um exemplo de um casal em penúria ressarcindo antigos comportamentos extravagantes, né? Ele coloca que o casal tinha um hábito salutar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, transformando o reduto doméstico em santuário de repouso e renovação. Então era um local de luz a casa desse casal. Agora vejam aqui o tamanho da casa. Ele coloca lá que havia grande movimentação espiritual. Eram 30 metros quadrados. Então essa casa está localizada numa favela no Rio de Janeiro. E esse casal se predispôs a receber um desses espíritos de Alcione. Então, eles estavam em casa, e Manuel Flamengo Miranda chegando com os espíritos, ele enxergou aquela luz, aquele foco de luz na favela, como um holofote. E ele questionou o que era. Daí foi explicado isso, né? Que com a leitura, com o hábito salutar desse casal, né, que era espírita, que se encontrou na casa espírita, que marcaram o encontro na casa espírita, eles criaram esse foco de luz, tá? E que em 30 metros quadrados havia uma movimentação tão grande de espíritos que ele não pôde contar quantos tinham. Por quê? Porque a dimensão parafísica é diferente da nossa dimensão. Então a gente não sabe, essas paredes aqui não existem. A parte espiritual, se a gente for olhar aqui, de repente tem uma plateia bem grande. Então isso ocorria nessa casa. Então quando eles chegaram lá, daí vem o que ocorreu. Daí um espírito nobre que através de ondas mentais poderosas chegou, né? Emitia símbolos, respostas entendíveis, externando o desejo de renascer naquele reduto de dor e de necessidade a fim de elevá-lo à melhor condição, né? Então nesse momento chega o espírito, né, para conversar com os genitores que estavam em sono, então conversando durante o sono com esse espírito. Agora o interessante é vocês notarem aqui, ó, que através de ondas mentais poderosas emitia símbolos, respostas. Olha a telepatia. Então ele não falava com os pais, com os futuros pais. Ele emitia símbolos, respostas. Então, vejam, né? A gente já está sendo preparado para isso também. A intuição aí sendo mais elevada, né? Então o casal falava normalmente e o espírito tinha símbolos e respostas entendíveis. Vejam só. E o segundo caso aqui da concepção. Então eles chegam também num casal que se preparou também para receber um desses visitantes de Alcione. E quando eles chegam, né, o casal tinha consumado já o ato sexual, estavam no quarto, e eles adentram. Então o casal está abraçado na cama, e ele coloca que o coração materno estava iluminado por luz peregrina. Então vejam. E daí ele explica, né? Centenas de milhões de espermatozoides, 3 milhões dos quais podem penetrar no útero, pasta amorfa capaz de sobreviver pelo tempo de até 48 horas. Então sempre uma dúvida que às vezes o pessoal tem no grupo de estudo, né, de perguntar, mas calma aí, mas sempre tem espírito com a gente, né? Então durante o ato sexual também tem? Não, né? Não tem para aquele casal que está dentro do normal, né? Do amor, tudo mais. É claro, se a gente perguntar, mas nas festas aí e tal, aí tem espírito para lá de dentro, né? Tem plateia em toda parte. Se o cara já está numa festa, já tem plateia, tem encarnado, não vai ter desencarnado, tem sim. Né? Agora, um casal dentro do amor, né? De uma união estável, direitinho, né? Daí não, existe todo o respeito da espiritualidade e uma proteção, inclusive. Tá? Então, essa a concepção, ela é capaz de ser feita até 48 horas depois. Então vejam que existe toda uma preparação realmente. E um respeito. Então daí vejo que isso está ocorrendo no momento da concepção, né? Então o mentor, que é esse que estava organizando, né, que estava coordenando essa concepção, o mentor postou as mãos com as palmas estendidas para baixo e solicitou ao futuro reencarnante
que se aproximasse e pensasse com forte energia na vinculação ao espermatozoide que fosse necessário. Então vejam aí que a gente sempre tem aquela discussão também a partir de que momento existe a concepção. Nesse livro dá bem o momento que ocorre. É claro que aqui a gente tem uma encarnação de um espírito evoluído, né? Vejam que ele está presente ali e consciente, né? Que o mentor pede para que ele mentalize qual é o melhor espermatozoide que vai atender melhor o corpo que ele vai necessitar aqui. Então vejam só, que evolução, né? E continua. Do chakra cerebral que se iluminou como um pequeno arco-íris, em volta da parte superior do cérebro, destacou-se um raio prateado. Olha o raio prateado aí que os médios estão falando, né? Que penetrou na pasta gelatinosa e se fixou em um pequeníssimo ganeta, que também absorveu a luminosidade, agora em tom azul, vitalizando e fazendo disparar o grupo em que se encontrava submerso. Né? Então veja que vitalizou isso, né? Energizou, botou turbo, né? Botou gasolina aditivada lá e deu a velocidade que o espermatozoide necessário. Iniciava-se então o processo que culminaria no momento da fecundação do óvulo. É claro que eu resumia a história aqui, mas lá no livro está bem bacana, bem explicado direitinho, até para a gente passar todo esse conhecimento. Né? Recursos espirituais. A gente tem que ter que todas as épocas, os bons e nobres, os deveres, foram malsinados, incompreendidos, perseguidos. Isso houve em toda parte. A gente não deve se achar, vamos dizer, exclusividade nossa, né? Essa perseguição, essa coisa, não, isso está. Né? Você está viajando. A gente não deve ver isso, sempre houve. Mas a gente teve sempre recursos espirituais. Tá? Essa luta é bastante antiga, porque sempre houve bons e maus espíritos na Terra. Então sempre houve isso. E essa alteração agora, né, não é que vai haver somente espíritos bons na Terra. Não, é que até agora os maus são a maioria. Isso vai se inverter. Então aqueles que são maus, que ainda permanecerem aqui, vão sentir vergonha disso. Igual hoje em dia a gente já chega algumas vezes ao ponto, vamos dizer, aqueles que têm uma consciência, que são melhores, às vezes a gente se cala de vergonha, entendeu? Então isso vai inverter essa moeda. Entretanto, nunca nos faltarão recursos originados do mundo espiritual. A gente tem que ter bem consciência disso, né? De onde todos procedemos, a fim de que os empreendimentos superiores possam se coroar de êxito elevado. Então a gente tem sempre essa orientação, essa força divina, essa força espiritual, a gente sempre tem. Basta que a gente busque. É que muitas vezes a gente fecha a porta, a gente mesmo acaba desistindo de nós. Então não devemos desistir nunca. A gente tem essa força, a gente não está sozinho. A gente tem um exemplo aqui daqui a pouco, acho que não sei se já viu. Exatamente, tem um exemplo que está no livro também. É um par. Então ele coloca que eles já estão encerrando o trabalho dele, o Manuel Flamengo Verano, e de repente chega um espírito e pede ajuda ao benfeitor que coordenava todo o serviço. Ele coloca que estava ocorrendo um assalto à mão armada a um trabalhador de Jesus. Então existia um médium da casa que auxiliava com tudo isso e que estava sendo assaltado. E ele pediu ajuda ao mentor desse trabalho. Ele estava então sendo assaltado por um usuário de drogas fortes e recebia inspiração de cruel adversário para que ceifasse aquela vida. Então, estava sendo assaltado por um drogadito e que ainda sofreu uma obsessão. Aí o mentor, chegando lá, dirigiu o pensamento do desencarnado, informando que ele seria responsável por ambas as existências. Então, primeiramente, ele falou com o obsessor, né, ou mentalizou com ele. Então, dizendo que ele seria o responsável pelas duas mãos. A existência daquele que estava obsidiando e mais daquele que ele ia tirar dele. Nesse momento, ele tocou na fronte do assaltante, logrando interromper o fluxo da inspiração inferior. Então, ele tocou daí no encarnado e interrompeu o fluxo do obsessor para o obsidiado. Cortou essa energia. Descargas de energia atingiram os chakras coronário e cerebral, produzindo a liberação momentânea do adversário frio e
Então vejam que ele recebeu essas energias, vamos dizer, eu coloquei até energias do bem, né? E que cortou realmente essa ligação entre um e outro. De imediato impôs-se uma nova onda de energia vigorosa no centro cardíaco, que teve o efeito de produzir um grande choque emocional, fazendo-o derrubar o revólver e tombar em seguida vitimado por uma hipotensão circulatória. Então, a gente tem aí um exemplo que a gente nunca está sozinho. Então, esse espírito estava no trabalho do bem, ele estava lá, né? No livro ele explica que ele estava lá para auxiliar alguém, né? Que estava lá naquele ambiente por causa disso, ele não estava lá por acaso, né? Não quer dizer agora que eu vou sair andando por tudo aí esmo, né? Ele tinha um objetivo lá, né? E foi protegido dessa situação. Então, nesse momento de renovação total, inúmeros grupos de trabalhadores do Evangelho estão vindo à Terra, a fim de criarem condições para a instalação do reino dos céus nos corações. Então, a gente percebe, né, com tudo isso, é claro que eu não sei se eu consegui passar para vocês que o livro passa, mas por isso que eu proponho a vocês que leiam o livro também, né, que a gente vai entender melhor. Mas essa preparação do reino dos céus em nossos corações, ela está sendo feita. Daí depende do nosso coração como está. Serão felizes os futuros dias de renovação total do planeta no seu aspecto moral. A gente não precisa nem falar isso, que já está bem claro, né, que o planeta vai ser diferente e bem melhor de se viver. Por isso até essa necessidade agora, né, de todo esse confronto, porque muitas vezes a gente precisa que o mal apareça tanto para que a gente tome uma atitude. Inclusive no livro tem isso, o Carlos até citou isso lá em Paranaguá no domingo, um trechinho que ele fala que é necessário agora esses espíritos estarem de volta, porque Deus é tão grande que Ele permite que esses espíritos ainda tão arraigados no mal e que do lado de lá acham que vão conseguir melhorar, e falam, não, eu vou e vou melhorar, e chego aqui e perde de novo esse dever. Mas Deus permite, mesmo sabendo disso, porque é necessário que o mal venha, mas ai de quem seja instrumento do mal. Então é necessário ainda esse mal, para que a gente acorde. Os mensageiros da luz transformarão os mecanismos de guerra em instrumentos de paz, os vícios e crimes em espetáculos de amor e libertação. Então, essa mensagem não será dada. E a gente vê que isso não é tão novo. Não foi o Manuel Filomeno Miranda que inventou isso agora. Se a gente for buscar João lá no Apocalipse, que a gente deve ler também a Bíblia, com visão histórica, com visão de estudo realmente, com visão crítica, digamos assim, não aceitando tudo que está lá escrito, mas tentando ver a época que ela foi escrita. E nós vamos pegar João lá no finalzinho do Apocalipse 21:1, onde ele coloca, mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou, e eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. Então João não viu o fim do mundo lá ainda. Apesar do pessoal falar, ó Apocalipse, ele não disse que a terra ia acabar em 2012, ele disse que não viu o que ocorreu com eles, que ele viu um novo céu e uma nova terra. Olha a transformação aí, E ele continuou. A emoção tomou conta do apóstolo que então exultava, quando ouviu uma grande voz que dizia, não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Então ele viu isso lá atrás. Nós aqui muitas vezes, estudando isso, achamos, acabou o mundo. Mas não, o mundo se transformou, o planeta se renovou, e João enxergou isso lá atrás. E a gente não se preparou ainda, 2000 anos atrás. Mas a gente está caminhando para isso. Assim vem se dando as grandes migrações de espíritos felizes, modificando as estruturas sociais do mundo para melhor. Então isso sempre ocorreu. Sempre nós tivemos espíritos de mundos melhores vindo para cá para nos auxiliar, para nos dar o exemplo. E a gente pode pegar vários exemplos aí
não preciso citar para vocês, mas a gente tem Maria Teresa de Calcutá, né, vários outros aí que a gente fala, não, mas não, será que veio daqui mesmo? A gente pode questionar, né? Então, que vem com uma bagagem para nos auxiliar, para nos esclarecer, para de repente tornar nossos corações mais aptos a receber esse amor todo. Então a dor fugirá envergonhada por desnecessidade da sua presença entre nós. Então não vai mais haver necessidade da dor. Ele coloca ali que ela vai fugir envergonhada. Os obreiros da espiritualidade preparam o ambiente em que deverão viver esses construtores do amanhã. Então vejam que tudo isso está sendo preparado. Tudo isso está ocorrendo agora. Nós podemos participar disso sim. Basta que a gente queira. Basta que a gente saia da nossa posição de conforto, que a gente não espere do Espiritismo que a gente já teve em outras religiões, né? Porque a gente não vai chegar aqui e falar para vocês, façam isso agora, porque não é essa a intuição, não é essa a intenção, desculpa, mas é o que a gente deve fazer de melhor. O que eu posso fazer de melhor? Tem que me perguntar, e a minha consciência vai me dizer aonde eu devo atacar, porque não adianta eu fazer mais do que eu posso. Eu tenho que fazer aquilo que eu posso. Começar fazendo o que eu posso, daqui a pouco eu estou fazendo o que eu não posso. No fiel cumprimento da promessa de Jesus a respeito do mundo de regeneração. Jesus, 2000 anos atrás, já falou: eu sou o caminho, a verdade e a luz, é a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então nós vamos passar por toda essa fase realmente. Temos que buscar essa evolução. Nós vamos continuar sentados. Temos que nos questionar disso. Já errei tanto, já bati tanto a cabeça. Será que eu devo continuar errando, testando? Será que eu devo ir buscar isso de uma forma mais forte? Ou será que eu vou ser forçado a fazer isso num outro mundo? Onde eu vou ter que trabalhar de uma forma, de repente, que eu não quero, né? Eu até brinco às vezes que tomara que eu não seja o que vai carregar a pedra da pirâmide, né? Que eu seja o arquiteto, pelo menos isso, porque a gente vê isso, né? A gente brinca com isso, mas a gente sabe que a evolução está na nossa mão, né? A vontade de mudar é nossa. Não vai ser o carro, não vai ser eu, não vai ser a Lucilene, não vamos ser nós, né? Nós vamos juntos. Eu quero ir com vocês. Vamos pensar nisso. Então, estamos nesse caminho, né? Caminho do paraíso ou do planeta feliz. Basta a gente querer ficar. Tá bom agora para a gente? Então vamos ajudar outro mundo. Agora, se a gente quer ficar melhor, a gente quer um mundo melhor, então a gente tem que fazer esse esforço também. Deus está nos convocando. Jesus já nos convoca há mais de 2000 anos para a vinha dele. E a gente não aceitou esse chamamento até agora. Estamos chegando no último momento, a última hora, o último quarto de hora. O tempo está mostrando ainda que a plantação está, o arado está no momento certo. Então a gente tem que começar a ir buscar isso. O momento é agora. Aqueles que quiserem têm que arregaçar as mangas. Ninguém vai receber de mão beijada, não. Como eu falei, o tique está no nosso coração. Eu tenho que arar, regar e fazer dar frutos no meu coração. Ok? A mensagem é essa. Espero que a gente corra ali agora comprar o livro do... Não sei se tem... Não tem. Então encomendar o livro aí que é comprado e depois vocês têm.